Nessa segunda videoaula de álgebra matricial dos modelos lineares, nós vamos começar a entender as operações de matrizes, né? Tipo soma, multiplicação, etc. Né? Na aula passada, nós vimos aqui a notação de matrizes, falamos sobre a transposta, mostramos aqui alguns vetores, né? Matrizes especiais, tipo matriz identidade, matriz unidade, matriz simétrica, né? Mostrei no RStudio como você monta essas matrizes no software. E agora vamos às operações, sempre seguindo do exemplo ou dos exemplos no RStudio. Então você pode ter, por exemplo, a soma de matrizes, né? Então você vai somar elemento a elemento das duas matrizes, né? Os elementos que estão exatamente nas mesmas posições. Propriedades aqui da soma de matrizes, né? Então, a soma de matrizes é comutativa, como você vê aqui, e associativa. Então, vamos dar alguns exemplos. Aqui está o nosso RStudio, né? Do ponto onde paramos da última videoaula. Então, soma de matrizes, que tipo de exemplo eu posso pôr? Por exemplo, eu tenho a minha matriz J grandão, que é uma matriz unidade, né? Então eu posso criar uma outra matriz, JJ, que vai ser igual a J mais J, por exemplo. Executo, Ctrl Enter, né? Vou executar aqui, Ctrl Enter. Você vê, somei J com J, né? 1 mais 1, 2, né? Se eu quisesse fazer assim, por exemplo, JJJ igual JJ mais JJ mais JJ. Então, eu somo. E aqui eu tenho essa matriz. Você pode também fazer subtração dos elementos de uma matriz. Então, por exemplo, eu posso pôr assim, J3 igual a JJJ menos JJ. Por exemplo, Ctrl Enter, executei. Ou se você quiser ver no Run. Bom, suponho que você já tem uma experiência prévia aí no RStudio, né? E aqui está essa matriz. Então tá aí, né? Simples, simples, simples. Agora, o que nós temos? Nós vamos ter a multiplicação, operações de multiplicação em matrizes. Então, a multiplicação por um escalar, tipo, multiplica a matriz por um número, um escalar y. Todo o elemento daquela matriz será multiplicado por esse escalar. Então vamos ver um exemplo aqui de multiplicação por escalar. Vamos um RStudio, né? Exemplo de multiplicação por escalar. Vamos lembrar aqui que eu tenho a matriz I, que é a identidade, né? Ó, identidade. Executo, tá aqui, ó. Os elementos aqui do meio, ou melhor, da diagonal, corresponde ao número 1. Então, por exemplo, eu posso criar uma matriz I3, que vai ser igual a 3 vezes I. E executo. Vamos ver como ficou. Vou executar aqui só o I3 para aparecer aqui embaixo. Então, multiplicou, né? Se eu quiser, por exemplo, uma matriz... lembrar que eu tenho a matriz J grandão, né? Que é a matriz unidade, tá aqui. Eu posso, por exemplo, ter uma matriz J5. Digamos que seja 5 vezes J. Executo. Criei a matriz, vou executar aqui isso aqui para aparecer. Está aqui. Então, multiplicação por escalar é uma operação bastante simples. Suponho que vocês tenham visto isso no ensino médio, né? Ou melhor ainda, né? Se você faz um curso superior, já fez álgebra linear, tudo fica mais fácil para você. Agora você tem aqui a multiplicação de matrizes, né? Aqui um resuminho da multiplicação de matrizes.
Então, se a matriz A é uma matriz M por N e a matriz B é uma matriz N por P, então a matriz C, que será M por P, o produto é definido dessa maneira. Então, detalhe importante, olha, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, e a matriz resultante desse produto vai ter o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz. E aí você tem a multiplicação de linha da primeira matriz por coluna da segunda matriz, e que está ilustrando isso. Veja que eu estou falando de maneira bem simplificada, né? Porque vocês já viram isso lá no ensino médio, provavelmente. Se não viram, vocês podem pegar um livrinho de ensino médio, caso, por exemplo, você esteja aprendendo análise multivariada e seja uma pessoa da área de ciências humanas. Então você pode pegar um livrinho de ensino médio e rever isso, um livrinho de álgebra linear, que eu só faço o resumo e mostro como a coisa acontece no RStudio. Vamos ver as propriedades. Sim, detalhe, então, novamente, o mandamento aqui da multiplicação de matrizes. O número de linhas, ou melhor, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E a matriz resultante dessa multiplicação vai ter o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz. Propriedades aqui da multiplicação de matrizes, né? Então, a multiplicação de matrizes é associativa, como você pode ver, e distributiva, porém não é comutativa. Por quê? Porque de repente você tem um produto, por exemplo, AB, pode ser possível, mas você pode ter o produto BA como um produto não definido, porque você precisa ter a questão das dimensões da matriz, né? O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, senão o produto não é definido. Então você não consegue multiplicar, você tem que ter digamos assim, as dimensões corretas, né, para poder multiplicar matrizes. Então, ó, A vezes B é diferente de B vezes A. Então a gente pode começar com alguns exemplos aqui. Então vamos lá. Vamos agora tratar de multiplicação de matrizes. Então, deixa eu criar um espacinho aqui. Depois eu coloco o código para vocês aí na descrição, né? Então, digamos que eu criei uma matriz A. Vou criar uma matriz 4×3. 4×3, então eu vou precisar de 12 elementos. Então vou usar o comando matrix. Matrix. Eu vou colocar aqui dentro desse vetor os elementos, né? Então eu uso C, né? Que seria, acho que a função concatenar, né? Então vamos por lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qual é o tamanho da matriz que eu quero? Eu quero uma matriz 4×3. 4×3. Então, 4,3 aqui, ó, fora do vetor, é a dimensão da matriz. Executei, né? Ctrl Enter. Vou executar isso aqui só para você ver. É uma matriz 4×3. 4 linhas, 3 colunas. Vou criar agora uma outra matriz, uma matriz B. Então, B. Também vou usar o comando matrix. E vou pôr alguma coisa, por exemplo, vou encher ela de números 2. Eu vou querer que seja uma matriz da mesma dimensão. Então, eu vou ter... quantos 2? 12, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui fora dos parênteses, eu vou pôr a dimensão 4×3, 4,3, 4 linhas, 3 colunas. E aqui está a matriz B.
Primeiramente, vamos esclarecer uma coisa. Então, o operador, vou pôr aqui entre parênteses, estrela, que a gente costuma usar como asterisco, né, como um operador de multiplicação. Se usado aqui, nesse caso, ele vai multiplicar elemento a elemento, não vai ser uma operação de matriz. Então, resulta na multiplicação elemento a elemento. Isso, então, não é o operador de multiplicação de matrizes. Então, vamos ver isso, vamos provar isso. Tipo, se eu fizer assim, por exemplo, C igual a vezes B. Executo, a coisa aconteceu, mas isso não é uma multiplicação de matrizes, é uma multiplicação elemento a elemento. Então, tipo aqui, simplesmente eu multipliquei por 2 os elementos da matriz A. Mas isso não é multiplicação de matrizes. Qual é o operador de multiplicação de matrizes? Então, o operador de multiplicação de matrizes é, entre aspas, porcentagem, asterisco, porcentagem. Então, é esse aqui. Então, eu posso criar uma matriz D, por exemplo, que vai ser igual a matriz A multiplicada pela matriz B. Então, o operador para multiplicação de matrizes é porcentagem, asterisco, porcentagem, A vezes B. Será que dá certo essa multiplicação? Lembra do mandamento que eu falei para a multiplicação de matrizes? Que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Será que esse requisito está sendo preenchido aí? Vamos executar? Tá vendo? Ó, erro ao usar esse operador aqui. Porque são, digamos assim, não são conformáveis. Enfim, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer isso aqui, D igual. Que tal se eu fizer a transposta da matriz A? Se eu fizer a transposta da matriz A, eu vou ter que a primeira matriz vai ter 3 linhas e 4 colunas. Então aí você vai poder multiplicar. Então, transposta da matriz A. Agora, a transposta da matriz A é uma matriz de 3 linhas, 4 colunas. E aí, o operador de multiplicação, esse espaço aqui não precisa pôr. Eu estou pondo porque eu sou um cara caprichoso. E aqui vezes B. E aí, rolou a multiplicação. Está aqui. Resultou numa matriz 3 por 3. Conforme esperado, né? Conforme a introdução teórica que eu acabei de fazer com vocês. Eu também poderia fazer o seguinte, veja que é uma matriz 3 por 3, eu poderia pegar a primeira matriz e multiplicar pela transposta da segunda. Aí também o número de colunas da primeira coincide com o número de colunas, com o número de linhas da transposta da segunda matriz. Então eu vou ter uma matriz só que aí com dimensão 4 por 4. Vamos provar isso? Então aqui, E igual a matriz A, operador de multiplicação, multiplicado pela transposta da matriz B. Executo aqui e vai dar uma matriz 4 por 4. Tá aqui, ó. Matriz 4 por 4. Tá aqui, ó. Entenderam? Então mostra bem que o produto A vezes B é diferente do produto B vezes A. Ah, sim. A vezes B é um produto que não é definido, né? Como... Cadê aqui? A vezes B... Quer dizer, A vezes B em termos de... Aqui, ó. Isso aqui. Não é um produto definido, né? Como eu tinha falado. Mas se você fizer... Vamos ver aqui. Vou chamar de G. B
vezes, então, porcentagem, asterisco, porcentagem é o operador, né? Vezes A, também não é definido. Mas a gente viu aqui como fazer essa multiplicação usando a transposta, né? E por fim, vamos ver mais algum exemplo aqui de operação de matrizes, né? Ou de produto de matrizes. Vamos ilustrar aqui o produto de dois vetores linha. Então, digamos que você tem o vetor A e o vetor B com o mesmo número de colunas. Então, uma coisa é o produto A pela transposta de B, outra coisa é o produto da transposta de A por B. Então, no primeiro caso, você tem como resultante um escalar, um número simplesmente. E esse produto é o chamado produto interno ou produto escalar, que corresponde a um tipo de projeção. Isso aqui é importante. Então, se os vetores A e B forem ortogonais entre si, ou seja, o ângulo exatamente de 90 graus, o produto interno, ou produto escalar, como queira, será zero. Você tem os vetores ortogonais. Vamos ver como a gente executa esse produto aqui. Vamos criar aqui vetores. Que vetor eu poderia criar? Então, por exemplo, poderia criar aqui um vetor J, um vetor unidade, usando o comando matrix. Primeiro aqui vou pôr 1, que é o elemento que eu quero pôr lá dentro, e depois eu coloco a dimensão. Então, uma linha, 4 colunas, por exemplo. Executo, vou executar aqui o J para aparecer aqui, ó. Uma linha, 4 colunas, tá? E eu poderia criar um vetor P, por exemplo. P vai ser um vetor, vou usar o comando matrix, vetor da mesma dimensão, só que eu vou querer colocar uma sequência de números de 1 a 4. Então, 1, 2 pontos, 4, 2 pontos, né? E aí, vírgula, 1,4, que coloco as dimensões aqui nos últimos, os últimos dois números aqui do argumento, representa as dimensões. Vamos lá. Só para ver aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, né? Um vetor linha. Então, qual é o primeiro produto? A transposta do primeiro, na verdade, o primeiro vetor multiplicado pela transposta do segundo, tá certo? Então, esse é o primeiro que nós vamos testar. Então, nós temos aqui J multiplicado, né? O operador de multiplicação de matrizes é porcentagem, asterisco porcentagem, multiplicado pela transposta do segundo. Então vai dar um número. Tá aqui, ó, 10, tá vendo? Provado, né? Essa parte aqui, depois vocês param para ler, né, sobre o produto escalar. Que mais que eu tenho aqui, ó? Uma observaçãozinha importante, isso vai ser importante depois lá em análise multivariada, porque o nosso objetivo é análise multivariada. Dois vetores A e B, de mesmo tamanho, são ortogonais se o produto A vezes B for igual a zero. Deixa eu ver aqui, será que essa transposta não seria no B? Eu acho que a transposta aqui está no B, eu acho que tem um errinho aqui. Então deixa eu corrigir aqui. Porque eu quero um produto interno, né? Se o vetor A for normalizado, então o produto desse vetor por ele mesmo dá 1. Você pode normalizar o vetor, né? Normalizar o vetor corresponde simplesmente a dividir os seus elementos pela norma do vetor. Essa aqui é a norma do vetor. Mas isso a gente vai ver mais no futuro. E por fim, que a aula já está um pouquinho longa, no segundo caso, a transposta do primeiro pela transposta pelo segundo vetor é o chamado produto vetorial. E tem como resultado
uma matriz bidimensional de posto igual a 1. Essa questão de posto nós vamos entender melhor no futuro. O que é o posto de uma matriz? Então, vamos fazer isso aqui, a transposta do primeiro vezes o segundo. Então, a transposta do primeiro, transposta de J vezes o segundo vetor, que é P. Tá aí a matriz. Joia, né? Bom, a aula já está um pouco longa, né? Então, próxima aula tem mais. Até lá.